Os engenheiros da Tesla Motor fizeram uma escolha de design impressionante quando desenvolveram o Tesla Model 3. Eles abandonaram os motores de indução convencionalmente utilizados e bem comprovados e os substituíram por um novo tipo de motor, o IPM Syn-RM. Estes motores têm um design totalmente diferente, fazendo uso de ação magnética e relutância. A grande novidade é que a Tesla Motors começou a substituir os motores de indução em seu Model S por esses novos motores também. Como funcionam esses motores? O que há de tão especial no IPM Syn-RM? Vamos explorar. Para obter uma resposta clara, primeiro precisamos entender o motor elétrico do Model S, que é um motor de indução. Claramente, como você pode ver, a parte rotativa aqui é um arranjo de barras condutoras. Correntes alternadas das baterias fluem para os enrolamentos externos do motor. Isso criará um campo magnético rotativo. O campo flutuante interage com as barras do rotor e gera forças eletromotivas sobre elas, o que, por sua vez, gera correntes nas barras do rotor. A interação entre essas correntes induzidas e a RMF impõe força nas barras do rotor e o rotor começa a girar. Estes motores são eficientes, mas não até a marca. Por exemplo, longas viagens na velocidade de um cruzeiro perdem de 3 a 4% de energia para gerar correntes nas barras de rotor, o que definitivamente não é eficiente. Além disso, para um automóvel, o parâmetro de desempenho mais crucial é o seu torque inicial. Embora os motores de indução tenham um torque de partida melhor do que os motores IC, existe uma tecnologia de motor que fornece torque inicial ainda melhor do mesmo volume do motor. Uma tecnologia de motor baseada em ímãs permanentes. Os motores PM trabalham com base na atração entre dois campos magnéticos. Eles produzem um bom torque de partida quando você os opera usando um controlador e eles não experimentam perda de energia no rotor. Um rotor de ímã permanente eficiente pode ser feito colocando ímãs permanentes em torno de um cilindro de ferro sólido. Então, por que não substituir o rotor tipo gaiola de esquilo por um ímã permanente? Estes 4 ímãs permanentes produzem um campo magnético combinado. A forma deste campo combinado é bastante importante para uma análise mais aprofundada. Com um pouco de intuição, o campo magnético combinado desses 4 ímãs pode ser plotado, como mostrado. Agora precisamos analisar a interação entre a RMF e o campo magnético combinado. Analisar a interação de força entre dois campos magnéticos é simples. Basta observar como os polos sul e norte interagem entre si. Para simplificar, vamos esconder o campo magnético produzido pelos ímãs permanentes e manter apenas os polos norte e sul. As interações de força entre os diferentes polos são mostradas aqui. Neste ângulo, a RMF definitivamente produz um torque no rotor. Agora vamos girar a RMF para 45 graus. Curiosamente, neste ângulo, o rotor experimenta o torque máximo porque as forças atraentes e repulsivas estão passando quase tangencial para o rotor e estão produzindo os torques na mesma direção. Usando esta analogia simples da bola, o motivo por trás da razão pela qual as forças tangenciais produzem torque máximo é clara. Assim, este é o ângulo perfeito para ligar seu carro elétrico. Manter este ângulo ou regulamentar mais o ângulo é o trabalho do controlador inteligente. Neste design, o rotor não tem corrente induzida, o que reduz a energia de entrada necessária e leva a maior eficiência do que as dos motores de indução. Junto com maior torque de partida, o motor PM também funciona em velocidades síncronas. Mas a busca pelo motor elétrico perfeito ainda não acabou. Um motor de ímã permanente produz um bom torque quando você liga o carro ou sobe uma colina. No entanto, quando o carro cruza a estrada em alta velocidade, motores de ímãs permanentes têm um desempenho terrível. O vilão aqui é a EMF de retorno.
As linhas de campo magnético produzidas pelos ímãs permanentes se conectam com os enrolamentos do estator e geram EMF lá. Esta EMF é chamada de EMF de retorno, que é claramente uma tensão reversa à tensão de alimentação do estator. Quanto maior a velocidade do rotor, mais ele produz EMF de retorno. Este fenômeno é o motivo pelo qual os motores permanentes têm um desempenho terrível em aplicações de alta velocidade. Além disso, esses ímãs de alta resistência também resultam em perdas por correntes magnéticas parasitas, o que aumenta o calor na máquina. Vamos ver como podemos modificar este design para que ele funcione eficientemente mesmo em altas velocidades. Para a operação em alta velocidade, os engenheiros da Tesla fizeram uso da propriedade de relutância do ferro. A capacidade de um médium de se opor aos campos magnéticos é conhecida como relutância. Um prego de ferro gruda em um ímã permanente devido à força de relutância. O ferro é um bom guardião das linhas de campo magnético, mas o ar não é. Um fenômeno interessante pode ser observado quando as ranhuras são cortadas no ferro. Nesta posição de rotor, o rotor está em um estado de alta relutância. No entanto, se o rotor for virado por 45 graus, ele enfrentará uma relutância muito baixa. O rotor sempre tem uma tendência a atingir um estado de baixa relutância. Portanto, se o campo magnético girar, o rotor irá girar junto com ele para que o rotor possa estar sempre em um estado de baixa relutância. A velocidade de rotação do rotor será a mesma da velocidade RMF. O torque produzido por este fenômeno é conhecido como torque de relutância, e tais motores são chamados de motores de relutância síncronos. Os SYN-RMs são altamente eficientes e não têm problemas de EMF de retorno. Em suma, motores de ímãs permanentes são bons em baixas velocidades e SYN-RMs são muito bons para operações de alta velocidade. Se pudermos integrar a tecnologia SYN-RM no motor de ímã permanente que vimos anteriormente, tal motor poderia trabalhar eficientemente a qualquer velocidade, um motor que utiliza tanto a relutância quanto os efeitos permanentes do ímã. Podemos facilmente alcançar essa integração de design colocando os ímãs permanentes nos cortes com fendas do motor SYN-RM, no fundo do núcleo de ferro. Essa colocação reduz ainda mais o efeito dos ímãs sobre o enrolamento do estator e, portanto, reduz a EMF de retorno. Este design é o motor de relutância síncrona de ímã permanente interno, ou o motor Tesla Model 3. A permeabilidade relativa dos ímãs é quase a mesma do ar, então eles se oporão ao campo para passar por ele, assim como o ar fez anteriormente, gerando assim o torque de relutância. Para analisar este motor corretamente, primeiro precisamos observar o campo magnético resultante que o arranjo de ímã permanente produz. O software FEA EMWorks 2D, emparelhado ao longo da SolidWorks, vem para o resgate. O campo magnético resultante produzido por este arranjo será como mostrado. Se esses ímãs fossem colocados distantes, cada ímã criaria seu próprio campo magnético como mostrado na imagem à esquerda. Usando este campo resultante, vamos fazer a análise mais aprofundada. O interessante sobre este design é que as partes permanentes do ímã e relutância deste motor têm um comportamento totalmente diferente em relação à posição da RMF. Vamos analisá-los separadamente. Do nosso mais recente design IPM SYN-RM, remova o núcleo de ferro e mantenha apenas os ímãs permanentes. Nesta posição RMF, os ímãs permanentes não experimentarão torque, pois não há componente tangencial para essas quatro forças, e o torque que as forças restantes produzem se cancelam. Se a RMF for girada em 45 graus, um torque age sobre os ímãs no sentido horário devido ao efeito da RMF. Neste ângulo, temos o torque máximo de ímãs permanentes. Vamos ver o que acontece quando transformamos em mais 45 graus.
O torque que o rotor produz vai a zero novamente, nos permitindo obter a curva de torque do ímã permanente. A parte de ferro do rotor tem um efeito oposto na mesma técnica. Vamos analisá-lo. No ângulo inicial, a produção de torque será zero porque é um caso perfeitamente desalinhado e simétrico. Quando compensarmos ligeiramente a RMF no sentido horário, o rotor experimentará um torque negativo e máximo. À medida que a RMF atinge 45 graus, o torque se torna zero novamente, uma vez que este é um caso perfeitamente simétrico novamente. À medida que giramos ainda mais a RMF, o torque de relutância produzido será positivo. Agora vamos analisar o motor do Tesla Model 3 ou o enfeite magnético e relutância combinados juntos no motor. Está claro no gráfico de torque total que se o ângulo RMF estiver em torno de 50 graus, obteremos torque máximo do motor. Assim, os engenheiros da Tesla Motors garantiram que quando você ligar o carro, o ângulo RMF estará em torno de 50 graus, o que garantirá a produção máxima de torque. Sabemos que à medida que a velocidade do motor aumenta, os ímãs permanentes produzem uma EMF de retorno nas bobinas do estator. Para superar esse problema, a Tesla Motors projetou uma solução bastante simples para girar em altas velocidades. Eles alinharam a RMF em frente ao campo magnético permanente. Como você pode ver, a RMF enfraquece ou quase cancela o campo de ímã permanente. Desta forma, mesmo em altas velocidades, tais motores não produzirão muita EMF de retorno. Obviamente, nesta fase, a produção de torque virá principalmente do efeito de relutância. O modelo 3 usa um design de 6 polos, que não é diferente de um design de 4 polos, além de obter torque mais alto. A Tesla Motors não é a primeira empresa a lançar um motor tão inovador. O Toyota Prius, um carro elétrico híbrido, usa tecnologia de motor IPM Syn-RM semelhante. Uma para o automobilismo do carro e outra para gerar eletricidade. Uma diferença interessante entre o modelo 3 e Prius está nos ímãs. Os motores Prius usam ímãs sólidos, enquanto cada ímã nos motores modelo 3 é segmentado em 4 partes. Essa segmentação reduz as correntes de rede nos ímãs, impedindo-as de superaquecimento, o que por sua vez os salva da desmagnetização e executa a refrigeração do motor. A versão 2019 dos carros modelo S tem IPM Syn-RM montada na roda dianteira. O motor IPM Syn-RM tem eficiência de até 96% em comparação com a eficiência do motor de indução tradicional de até 94%. O resfriamento efetivo do rotor de um motor de indução é um grande desafio. Esta questão não está presente para IPM Syn-RMs. Com a vantagem adicional da relutância, esses motores têm valores de torque mais elevados do que os motores de indução. Os IPM Syn-RMs definitivamente estabeleceram novos padrões no mundo EV. Esperamos que você tenha gostado dessa explicação de como decisões inteligentes de design deram origem a um promissor motor elétrico. Não se esqueça de ser um dos nossos apoiadores. Obrigado!